Vamos à palavra de Deus. Depois dessas coisas, Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, aquele de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e subiram no barco, mas nessa noite não pescaram nada. Quando já ia amanhecendo, Jesus chegou até a margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus lhe disse: Joguem a rede do lado direito da barca e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram a rede e já não conseguiam puxá-la para fora por causa do grande número de peixe que pegaram. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, pulou na água. Os outros discípulos chegaram com um barco, que não estava longe da margem, uns 100 metros apenas. Vinham trazendo a rede com os peixes. Assim que desceram em terra, viram um peixe na brasa e pão. Jesus lhe disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou a rede para a praia, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: Quem és tu? Pois todos sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, após ter ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nosso tema da noite de hoje é a cura dos erros do passado. E eu fui perguntar para Jesus, mas me dá uma passagem, né? Para a gente poder entender melhor o que o Senhor quer de nós essa noite. E aí o Senhor me fez lembrar dessa passagem. É o finalzinho já do capítulo 21, ou melhor, do Evangelho, né, de João. E essa passagem que nós ouvimos é uma passagem que todos nós conhecemos, porque todo ano, no período pascal, essa passagem é apresentada para nós na liturgia da igreja em algum dos domingos. Essa é a 3ª vez que Jesus aparece depois da sua ressurreição. Mas é interessante a gente pegar o comecinho do Evangelho. Pedro, Simão, olha para os discípulos que estão ali do lado, para os irmãos, e diz: Vou pescar. Mas por que Pedro toma essa decisão? Vamos relembrar um pouquinho antes o que aconteceu. Aqui é após a ressurreição, a 3ª aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Mas antes da ressurreição, Pedro tinha feito algo que na cabeça dele tinha mudado drasticamente a sua vida. O que Pedro tinha feito? Negado o Senhor. Antes da ressurreição, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E depois de tê-lo negado, Pedro viu Jesus sendo crucificado e depois sendo levado para o sepulcro. Na cabeça de Pedro, tudo tinha acabado ali. Na cabeça de Pedro, ele não devia ter negado. Na cabeça de Pedro, ele não devia ter sido tão duro assim. Na cabeça de Pedro, ele não devia ter ferido com a espada a orelha daquela pessoa que estava lá na hora, daquele soldado que foi buscar o Senhor. Na cabeça de Pedro, talvez tinha passado aquela cena que ele interrompe Jesus no lava-pés, dizendo: não lava somente os pés, mas lava também a cabeça. Na cabeça de Pedro, pode ser que tenha passado 1001 coisa que ele fez que não saiu como deveria ter saído. Não saiu da maneira correta, digamos assim. Os erros começaram a atormentar a cabeça dele. Então, atormentado como ele estava, o que ele faz? Ele toma a decisão de voltar a pescar.
porque era o que ele fazia antes de seguir a Jesus. Quando Pedro olha para os irmãos e diz, vou pescar, ele está dizendo, vou voltar a fazer aquilo que fazia antes. Isso é, vou voltar para a minha vida velha, porque já não estou mais com Jesus. Porque Jesus já não está mais comigo. Às vezes, meus irmãos, quando nós cometemos erros, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é isso. Jesus já não está mais comigo, então eu vou me entregar mesmo a esse erro. Às vezes, quando a gente comete algum erro, seja ele qual for, já passa logo na nossa cabeça essa sensação de que Jesus me abandonou, não tenho mais o que fazer. Assim como Pedro. Ele volta então, e aí os amigos olham para ele e dizem assim, nós vamos também, porque estava todo mundo perdido. Estava todo mundo sem esperança, sem um norte, porque eles viram seu Senhor sendo crucificado e não tiveram mais nenhuma outra notícia de Jesus. Então todos vão pescar, voltar para a vida velha. E o mais interessante de tudo é que eles vão e passam, diz o Evangelho, a noite inteira tentando fazer alguma coisa, mas não conseguem fazer nada. Eles não conseguem pescar. Não é que não tinha peixe no mar. Já viu algum mar que não tem peixe? É óbvio que tinha peixe no mar. É que eles não conseguiram fazer o que faziam antes. Porque uma vez que você tem de fato um encontro pessoal com o Senhor, é impossível você voltar a ser aquela pessoa de antes. Você pode até tentar, mas lá no seu coração, lá no fundo do seu coração, você sabe que você está fazendo coisa errada. Não é assim? Com Pedro foi a mesma coisa. Passou a noite inteira tentando pescar, mas não conseguiu. Uma noite inteira de frustração, então amanhece o dia, Jesus aparece na margem. Eles ainda não sabem que era o Senhor, porque eles não tinham ainda recebido a notícia que Jesus havia ressuscitado. Jesus aparece na margem e, como quem não quer nada, diz, ei, vocês aí, tem alguma coisa para comer? E eles respondem de forma seca, né? Não. Porque passaram uma noite inteira sendo frustrados. Estão frustrados, porque não conseguiram fazer o que queriam fazer. Mas aí Jesus olha e diz, joguem a rede do outro lado. E sem pensar, eles jogam. Por que que eles não pensam? Porque lá no fundo, eles reconhecem o tom da voz do Senhor. Porque já conheciam Jesus antes. Então eles jogam a rede. E acontece a pesca. E aí o discípulo amado olha para Pedro, né? Pedro que era o chefe, mas também o teimoso, o cabeção, né? Parece a gente de vez em quando, né? Quer dizer, não sei você, eu me vejo muito em Pedro às vezes, né? E aí olha para Pedro e diz, Pedro, é Jesus, Jesus está aqui. Como quem diz assim, Pedro, não era você que estava reclamando a noite inteira que você não sabia o que fazer? Não era você que estava dizendo que tinha que voltar a pescar porque a sua vida já não tinha mais sentido? Jesus está aqui, vai lá. E aí então ele volta. E ele volta apressadamente, não só para conferir se é Jesus, mas ele volta como quem quer de fato poder abraçar o Senhor novamente. Ele volta porque quer de fato olhar nos olhos de Jesus e dizer assim, Senhor, eu quero uma vida nova. Senhor, eu quero estar contigo. E às vezes, meus irmãos, o que falta na nossa vida é alguém como esse discípulo amado. É alguém para olhar para a gente e falar assim, ei, seu lugar não é aí. Está no erro, levanta, vai para Jesus.
O que falta às vezes na nossa vida é um amigo de verdade assim, a ponto de olhar para nós e dizer assim: você está no erro, volta para Jesus. Esse é um amigo de verdade. Pois bem, Pedro volta, e quando volta, ele olha para o Senhor. Eu quero que você tente imaginar aí a cena, né? Pedro pulando apressadamente no mar, nadando, desesperado, né? Não sei se Pedro nadava bem, mas aqui diz que o barco estava quase que no raso, então não dá para saber se ele nadou bem. Mas o que importa é que ele foi correndo desesperado, como uma criança que estava a esperar o seu pai. Olha para Jesus e pensa assim: meu Deus, é você. Senhor, é você. Tenta imaginar a alegria do coração de Pedro. Aquele coração que outrora estava machucado, estava dilacerado, porque tinha negado, porque foi cabeça dura, porque foi teimoso, porque errou, agora está diante do seu Senhor, que foi até ele. Não foi Pedro que voltou para Jesus, mas foi Jesus que foi até Pedro. Foi o contrário. Então tenta imaginar aí a alegria do coração daquele homem. E quando Pedro olha para Jesus, eu consigo imaginar claramente na minha cabeça o olho de Pedro meio que brilhando assim, como quem está realmente surpreso, mas uma surpresa boa. E aí Jesus olha para Pedro com serenidade, olha para os outros e diz: vinde comer. E aí Pedro depois sobe na barca, traz os peixes, e quando chega então, eles encontram ali, né, como a gente acabou de ouvir, peixe e pão. Mas há um detalhe: Jesus pega o pão, dá graças, parte e entrega. O que Jesus faz aqui? Celebra uma missa. Jesus não só se reconcilia com Pedro, como também dá alimento para ele. Meu irmão, é isso que Deus faz conosco. Independente do seu erro, independente do que você fez no seu passado, ainda dá tempo de voltar. Independente do que aconteceu ou deixou de acontecer, o que você fez ou o que fizeram com você, Jesus hoje olha para você, te chama pelo nome. Não sei como é que você chama, eu sei meu nome, né? Jesus olha para mim e fala assim: Padre Lucas, vinde comer. Jesus nos chama hoje para estarmos diante dele em sua ceia, não só para adorá-lo, mas porque ele quer estar no nosso coração. Ele é o remédio para os erros do nosso passado. A misericórdia de Deus é o remédio para os erros do seu passado. Pedro negou o Senhor e o abandonou na cruz. Mas o Senhor, porque tanto o amou, foi até ele para trazê-lo de volta. E Jesus hoje deseja fazer a mesma coisa com você. Porque ele é misericordioso, porque ele te ama. Esse é o remédio para os erros do seu passado. Depois você pode continuar a leitura na sua casa e você vai encontrar aquela cena famosa onde Jesus, depois de ter dado a Pedro e os outros apóstolos o pão que ele parte, chama Pedro de canto e pergunta: Pedro, você me ama por 3 vezes? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Enfim, ali há uma reconciliação total. Mas o que eu quero mesmo dizer a vocês, meus irmãos, é que o seu erro não define quem você é. O que você fez no passado não define para Deus
quem é você. Da mesma forma como Pedro, né? Não ficou marcado como aquele que o negou, mas como aquele que deu o sim. Você também, para Deus, não está marcado como aquele que errou. Você está marcado como aquele que Ele ama. O seu erro não é maior do que o amor e a misericórdia de Deus na sua vida. O que você experimentou ou deixou de experimentar não é superior ao que Deus tem reservado para você. Dedilha para mim, por favor. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Quando eu estava no seminário, lá no começo do seminário, a gente fazia parte da pastoral carcerária, né? E a gente ia, né, no presídio, celebrava, falava um pouco da palavra de Deus, enfim. E teve uma vez que eu fui numa determinada ala, sem citar nomes, né? Numa determinada ala, junto comigo estava um padre, eu era seminarista, tinha outro seminarista, e algumas pessoas da pastoral carcerária, juntamente com as pessoas que estavam presas, né, naquela ala. Nós começamos um momento de oração, e uma mulher começou a cantar a música que a gente estava cantando, né? Eu navegarei. E ela cantava e chorava, cantava, chorava. E eu pensei assim, nossa, deve estar muito tocado com aquilo. E nós pregávamos, né? Enfim, fizemos o que tínhamos que fazer ali. E quando a gente estava indo embora, dentre a multidão, né, dos encarcerados que estavam ali, alguém gritou assim: padre, espera um pouquinho. Aí o padre e os seminaristas todos voltaram assim, né? A gente estava indo embora. E aí a mulher olhou pra gente e falou assim: é comigo. Aí eu perguntei pra mulher: mas como assim com você? É comigo. E aí diante da multidão saiu um homem, uns 2 metros de altura, chorando, ajoelhou diante dela e falou assim: eu preciso do seu perdão. E ela falou assim: foi isso que eu vim buscar aqui hoje. Abraçou ele, perdoou. E aí ela começou a cantar de novo: eu navegarei. E eu não entendi nada. E aí depois ela falou pra gente ali: este homem que está aqui me abraçando foi o homem que tirou a vida da minha filha. Por muito tempo, eu não rezei, eu não comi, eu não dormia, eu só queria vingança. Mas aí eu deixei nas mãos de Deus, entrei na pastoral carcerária, sem saber que Ele estava aqui. E quando eu o vi hoje, eu comecei a cantar essa música, para que Deus possa de fato ser tudo em mim. E aí ela olhou para ele e disse assim: em nome de Jesus, eu te perdoo. E não só te perdoo, mas como te acolho como meu filho. E aí todo mundo chorou, nos abraçamos e fomos embora. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Por mais que tenham pisoteado em você, por mais que tenham tentado acabar com a sua vida, o amor de Deus sempre será a resposta para você. Por mais que tenham tentado destruir a sua história, a sua família, o amor de Deus sempre será
o caminho que você deve buscar. Aquela mulher conseguiu superar a dor, foi curada, enfim. Aquele homem também se redimiu, não tem mais contato. Pedro também se redimiu, assim como Dimas, antes de morrer, se redimiu, assim como a mulher adúltera, assim como tantos na história se redimiram, você também pode se redimir, porque Deus te ama e Ele fará de tudo para trazer você de volta, porque o seu erro não define quem você é. Feche seus olhos um instante. Que Jesus fez aqueles discípulos. O que mais me chama a atenção nessa palavra é que quando eles voltam, a brasa está acesa e o peixe já está posto. E quando o Senhor diz assim, que aquilo que nós, quando nós falhamos, os nossos erros não nos definem, porque muitas vezes nós guardamos as coisas durante muito tempo e aquelas coisas vão ficando no passado e a gente nunca vai lá para mexer naquilo. E eu lembrei de uma música que eu gosto muito, mas nós nunca cantamos aqui. E se o Senhor permitir que nós cantemos hoje, claro. Ela fala muito sobre essa questão do que ficou guardado lá atrás, mas ao mesmo tempo da confiança que nós devemos ter no Senhor, porque nem as remotas situações podem resistir ao nome do Senhor. Ela diz assim: eu clamarei o poderoso sangue do Senhor sobre mim, e as cadeias que me cercam irão cair, e o meu louvor cantarei. Eu lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. Nem as remotas situações vão resistir, não vão resistir. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória.